E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Sidney Heschel da Silva Júnior, o popular Sidney, zagueiro de 32 anos que recentemente foi confirmado como uma das contratações do Cruzeiro para a temporada 2022, com a expectativa de se tornar aí um líder do nosso sistema defensivo. O Sidney é cria da base do Internacional e desde muito novo mostrava muito potencial, tanto que durante o ano de 2005 ele fez parte da seleção brasileira que jogou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17. O Brasil foi vice-campeão mundial naquela ocasião, numa geração que tinha atletas como o lateral esquerdo Marcelo e o meia Renato Augusto. Durante a passagem pela base do Colorado, Sidney foi inclusive campeão brasileiro sub-20 em 2006. A estreia nos profissionais foi em 2007, nessa temporada o Sidney jogou 23 vezes com a camisa do Inter e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. Pelas estatísticas que eu encontrei, em 2008 o Sidney jogou muito pouco pelo Inter, tá? Foram apenas 6 partidas com 2 gols marcados e 3 cartões vermelhos. Aí eu não consegui confirmar se realmente esses foram os dados do Sidney na temporada ou se tem algum erro aqui nas fontes que eu pesquisei. Seja como for, em meados desse ano de 2008, o Sidney é vendido pelo Internacional ao Benfica por um valor de aproximadamente 7 milhões de euros. E rapidamente o Sidney tem uma sequência como titular do time, se aproveitando de uma lesão do Davi Luiz, que na época já vestia a camisa dos encarnados. Inclusive o Sidney formou por um tempo a dupla de zaga do Benfica com o Luizão, velho conhecido nosso. Nesse primeiro ano em Portugal, o Sidney jogou 35 partidas e fez 4 gols, tendo inclusive balançado as redes aí do rival Sporting. Para a temporada 2009-2010, o Sidney perde espaço justamente para essa dupla de zaga Luizão e Davi Luiz, e pelo nível dos concorrentes nem dá para reclamar de ficar no banco, né? E o Sidney acabou jogando apenas 10 vezes na temporada. Foi o ano que o Sidney conseguiu erguer o título de campeão da Liga Portuguesa. Ele segue nessa condição de suplente imediato até o meio da temporada 2010-2011, quando o Davi Luiz é vendido para o Chelsea. O Jorge Jesus, que era o técnico do Benfica na época, dá oportunidade ao Sidney para formar a dupla de zaga ao lado do Luizão, mas ele não vai tão bem. Comete alguns erros graves e acaba perdendo a vaga de titular do time para o Jardel, um outro zagueiro brasileiro que esteve no Benfica até poucos dias atrás. Nessa temporada 2010-2011, o Sidney jogou 28 partidas, fez 3 gols e deu 2 assistências. No meio de 2011 vem uma mudança de ares. O Sidney é emprestado ao Besiktas da Turquia e chega dando o melhor cartão de visitas possível, porque na estreia dele contra o Ankaragucu ele marca 2 gols. Mas parou por aí, ele não conseguiu se firmar como titular no time turco e fechou a temporada com apenas 12 partidas, retornando ao futebol português para a temporada 2012-2013. Na época ele estava ainda mais sem espaço lá no Benfica, que tinha contratado o argentino Ezequiel Garay para formar a dupla de zaga com o Luizão. Eles já estavam bem entrosados. Como não apareceu nenhuma proposta interessante para o Benfica, o Sidney ficou por lá, mas sem espaço no elenco principal. Ele foi relegado então para jogar pelo Benfica B, né, que é um segundo time que disputava na época a segunda divisão portuguesa. E é interessante olhar o elenco do Benfica B nessa temporada. Tinha caras como, por exemplo, Allan Kardec, centroavante que jogou no Palmeiras, no Vasco. Tinha o Daverson, né, que recentemente fez o gol do título do Palmeiras na Libertadores. Tinha o Brian, aquele lateral esquerdo que passou pelo Cruzeiro, o Elvis Meia, que recentemente subiu de divisão com o Goiás, e tinha, por exemplo, o João Cancelo, que atualmente é lateral do Manchester City. Nesse bonde muito louco aí, o Sidney jogou 21 vezes na temporada e pelo time principal ele jogou apenas 2 partidas. Sem perspectiva da coisa mudar para a temporada 2013-14, o Sidney saiu em um novo empréstimo, dessa vez para o Espanyol de Barcelona, onde alternou titularidade e banco de reservas, jogando 18 vezes na temporada e fazendo 1 gol. Para 2014 e 2015 ele foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Deportivo La Coruña, e finalmente conseguiu se reencontrar, fazendo uma bela temporada em que jogou 32 partidas. O bom desempenho convenceu o Deportivo a comprar o passe dele e em julho de 2015 eles pagaram 6,5 milhões de euros ao Benfica para manter o Sidney no clube de forma definitiva. Nessa temporada 2015-2016 ele manteve o bom nível, jogou 33 partidas e na época 2016-17 mais 32 partidas pelo
pelo La Coruña com um gol marcado. Em todas essas temporadas o Deportivo estava quase sendo rebaixado, terminando ali em 15º, 16º, mas na temporada 2017-2018 não teve jeito, tá? O time foi rebaixado para a segunda divisão, ficando em 18º lugar no campeonato, e foi a temporada em que o Sidney menos jogou. Ele fez 22 partidas com um gol e uma assistência. O Depor precisava reformular o elenco para a temporada 2018-19, né, com menos receitas por jogar a Série B, e o Sidney foi vendido. O Betis Clube de Sevilha pagou por ele 4,5 milhões de euros em agosto de 2018. Fez 34 jogos nessa temporada, tendo marcado 2 gols, mas por causa de algumas lesões fechou a temporada como reserva, situação que se manteve para 2019-2020, em que ele jogou 15 partidas e marcou apenas um gol, que inclusive foi contra o Real Madrid. A última temporada dele na Europa, 2020-2021, foi também com a camisa do Real Betis e mais uma vez como um reserva. O máximo que ele conseguiu na temporada foi ter uma sequência de 3 partidas e fechou o ano com apenas 15 jogos disputados. O Sidney tinha mais um ano de contrato com o Betis, mas chegou a um acordo com o clube espanhol e rescindiu seu contrato em meados desse ano, ficando livre no mercado até acertar contrato com o Cruzeiro. E vale pontuar que o último jogo que o Sidney fez foi no dia 8 de março, uma vitória sobre o Alavés. Tecnicamente eu não tenho dúvida que o Sidney foi um zagueiro muito bom, mas tenho dificuldade em dizer como ele está hoje, principalmente do ponto de vista físico. Desde 2016, em todas as temporadas, o Sidney precisou parar em algum momento por causa de lesão muscular. Não são lesões graves, normalmente ele fica ali 3, 4, 5 jogos de fora, mas certamente isso atrapalha para que o jogador tenha sequência. E precisa de uma boa preparação física, assim como o Maicon, né, que assinou recentemente também com o Cruzeiro, e tudo leva a crer que eles farão a nossa dupla de zaga. O que casa muito bem, considerando que o Maicon naturalmente joga mais pelo lado direito e o Sidney pelo lado esquerdo da defesa. É um zagueiro que tem um posicionamento muito bom, uma qualidade de passe muito interessante, e até para ilustrar isso com números, na última temporada, jogando aí pelo Betis, o percentual de acerto de passes do Sidney é sempre acima de 90%. Os índices defensivos dele, né, de interceptações, desarmes, rebatidas por jogo, caíram bastante nessa última temporada, até porque ele jogou muito pouco, mas a gente não pode esquecer que ele estava inserido num nível técnico mais alto, né? O campeonato espanhol é um dos melhores do mundo, e para um time cujo sistema defensivo foi liderado na última temporada por Ramon e Eduardo Brock, eu imagino que o Sidney é uma evolução muito grande. A única preocupação que eu tenho é realmente com essa questão física, tá? Se ele vai conseguir jogar regularmente aqui pelo Cruzeiro, coisa que não fez nas últimas temporadas, mas não vou negar que gostei bastante dessa contratação. O Cruzeiro não divulgou os detalhes aí sobre tempo de contrato, e eu espero que não tenha sido feita nenhuma loucura, justamente por essa preocupação do ponto de vista físico, mas se ele conseguir se manter saudável, tem tudo para ser uma peça muito importante no Cruzeiro, que precisa subir de divisão em 2022. Está colocada a minha opinião sobre o Sidney, gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que acham desse atleta. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!